Olá pessoal, então agora que você já aprendeu a fazer uma árvore CTC, a gente vai aplicar ela para o nosso projeto no AMI. Tá? Então, o objetivo nosso aqui de fazer uma árvore CTC, voltando para o nosso template, é justamente passar isso daqui, ó. Entender os requerimentos do cliente, escutando a sua voz, definir variáveis e indicadores e colocar os objetivos que a gente quer em cima deles, usando a nossa árvore CTC. Para isso, a gente vai usar e abusar do nosso CIPOC, certo? Eu não falei para vocês que o AMI, ele entrega, a grande entrega dele é o paciente consultado, e esse paciente consultado, ele é entregue de volta para o SUS. Então, quem que vai falar o que é uma consulta feita com qualidade? Obviamente que é o SUS. Então, tem que ir lá perguntar para o SUS, perguntar para a secretaria, perguntar para o sistema de saúde de maneira geral, o que é um paciente consultado com qualidade. E daí a gente vai colocar esse atendimento aqui na nossa porta. Obviamente que perguntar para o SUS é uma questão um pouquinho filosófica. Na verdade verdadeira, a gente pegou no caso do AMI, alguns representantes da Secretaria de Saúde, o diretor lá da Secretaria de Saúde, marcamos uma reunião com ele e falamos assim, olha diretor, o que você está esperando do AMI? O que você quer do AMI? E foi uma conversa tranquila, né? Uma entrevista, a gente fala, foi uma fonte ativa de coleta de informação, mas foi uma entrevista mais tranquila. Isso foi feito pelas direções, obviamente. E daí a gente chegou em dois direcionadores, né? Então, um atendimento com qualidade, né, que é entregar a demanda, a necessidade do SUS, vai precisar ser assertivo, ou seja, precisa resolver o problema do paciente, e vai também, outro direcionador é a demanda, precisa ser na quantidade de que o município precisa, certo? Essa assertividade, ela era avaliada pela assertividade global, né? A gente resolveu o problema do paciente e pela assertividade dentro do AMI. Dentro da assertividade no AMI, tinha uma coisa que chamava interconsulta, né? Voltando lá para o nosso processo, que a gente tem um entendimento. Eu agendei o horário, recebi, triei o paciente e encaminhei para o especialista. Às vezes, na triagem, eu fiz o encaminhamento errado. Então, o resultado da consulta, eu mandei ele para o cardiologista, mas ele tinha um problema de pulmão. Isso a gente chamou de interconsulta, né? Que é ali a coisa. Então, foi resolvido o problema? Ele teve alta? Não. Então, qual que foi o problema? Ele foi mandado para uma outra especialidade. Isso daqui é trabalho à toa do AMI, certo? E, então, o que a gente faz? Indicadores de processo, né? Se a gente pensar também lá, que nem eu comentei, no nosso banco de dados. Como é que vai ficando o nosso banco de dados? Cada linha, obviamente, que vai ser um atendimento, né? Então, aqui eu tenho lá consulta 1, consulta 2, consulta 3, consulta 4, consulta 5 e assim por diante, né? Então, eu tenho lá as várias consultas feitas aqui. E daí eu vou coletar aqui, ó, assertividade global. Então, aqui seria lá, consulta 1, 2, 3, 4. E daí tem assertividade, né? Teve alta? Sim, não, sim, não. Na verdade, a gente chamou de alta global. Né? O que é alta global? É que resolveu, de fato, o problema do paciente. Então, daí eu meço a porcentagem de pacientes com alta global retorno, né? Que a gente vai ver. Então, teve alta global. Daí teve retorno? Então, não teve retorno. Vai ter que ter retorno. Não teve. Então, a gente vê. A gente resolveu o problema dele, sim ou não. E interconsulta, né? Teve interconsulta? Sim, não, sim, não. Então, a gente vai vendo ali, né, se tem ou não tem. Eu também coleto para cada atendimento, obviamente, o dia, né? O dia que o paciente foi atendido, né? Então, esse daqui ele é do dia 1, esse daqui ele é do dia 2, esse daqui é do dia 3. Então, eu consigo ver também depois e fazer um indicador, eu tenho lá. Aqui eu tenho o dia e aqui eu tenho a porcentagem de consultas com alta global. E daí a gente vê se esse indicador está melhorando, certo? Então, isso daí é um pouquinho em cima daquilo ali. Eu também poderia ver o número de consultas por paciente. Então, o mesmo paciente ele foi atendido 2 vezes. Isso daí é olhar o banco de dados por paciente. Eu coloquei em vermelhinho aqui porque o AMI não coletava esse indicador, certo?
Então ele não sabia, eles mediam as consultas e não mediam os pacientes, né, os consultados. Tá? Mas a gente vai entrar mais, vai falar mais sobre isso. E o número do que seria interconsultas. Quanto mais interconsultas, pior é o atendimento do ano. Quanto à demanda, a gente tem a quantidade de consultas. Então tem o número de consultas realizadas por mês, que inclusive é o diretriz da coisa, e a porcentagem da demanda mandada, né? Então, a secretaria mandou lá 30 mil pacientes, o AME atendeu 2 mil pacientes, então ele atendeu uma porcentagem muito baixa. Tudo bem? Então, a gente conversando elaborou mais ou menos esses indicadores aqui. Ele não foi à risca, aquele negócio lindo que eu falei na última aula, que a gente consegue ver clarinho, banco de dados, etc e tal. Mas essa ferramenta da Árvore CTC cumpriu o propósito. Agora eu sei o que eu vou ver no meu processo para saber que eu estou indo no caminho certo ou não. Se eu fiz uma mudança, diminuí o número de interconsultas, aumentei a alta global, estou sendo mais assertivo. Se eu aumentei o número de consultas realizadas no mês, estou sendo mais indo de acordo com a demanda, certo? Então, esse cara aqui vai me dar o que a gente precisa olhar para saber se o nosso processo está indo, que é o grande objetivo da Árvore CTC. Tudo bem? A gente também define os objetivos, né? A gente pegou o objetivo em cima do número de consultas realizadas, que é o mais importante, e colocamos aqui, ó, aumentar para no mínimo 5.100 e em média 7.000 consultas realizadas por mês até o mês 5 de 2013. O projeto estava ali no mês 10 de 2012. Observação, o total de pacientes atendidos não era analisado, portanto a gente não colocou uma meta, que faz muito mais sentido eu falar do número de pacientes atendidos e não do número de consultas, pensando no SUS. Mas não é um indicador que é tradicionalmente medido. E a meta foi baseada em cima da demanda para os próximos meses, né? E a porcentagem de alta global e interconsulta também vai ser observado como um contraindicador do meu processo. Perfeito? Daí a gente pegou esse objetivo e formalizou num contrato de melhoria. O que é um contrato de melhoria? Bom, vamos voltar para a aula teórica, que você vai ver o que é a ideia desse contrato de melhoria e depois a gente apresenta o contrato de melhoria do ano. Até a próxima!